Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 6 de maio de 2025, no Esporte Cultura de hoje, Remo e Paysandu podem ter desfalques importantes para a decisão do Parazão. Além disso, falando em Paysandu, o clube Alves Celeste passou por uma reorganização no departamento de futebol em véspera do clássico. E tem zagueiro do Leão querendo levantar a primeira taça do ano. Fazer 2 grandes jogos e sair com o objetivo aí no final da semana. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Ivo. Um abraço para todo mundo que está em casa. Eu quero dizer que eu tô de azul claro e branco porque tá na minha paleta. Ah, tá, ok. Tudo bem. A gente vai acreditar, Jordana. Ivo Amaral, boa tarde, Ivo. Mas eu não vim de verde, tá aí? Pois é. Depois daquele vexame de 3-0, estou preocupado. Grande abraço, Matheus, Jordana, aquele abraço também carinhoso para os amigos de casa. Eu não sei hoje qual a minha paleta está combinando com qual uniforme de time, mas ok. Em véspera de clássico, Remo e Paysandu deixam de lado a Série B e focam na decisão do Parazão Bampará 2025. Mas o departamento médico das equipes é um dos setores que mais vai ter trabalho nos próximos dias. Bora conferir na reportagem. Noites de clássicos são boas e todo mundo gosta. O clássico se torna ainda mais especial quando é em dia de decisão. Em situações distintas na Série B, Papão e Leão já estão mais do que focados na taça do Parazão Bampará 2025. As equipes já colocam força total na decisão, mas Daniel Paulista e Luizinho Lopes podem sofrer com desfalques de 2 figuras essenciais nos times. Se a gente passa nessa quantidade de jogos sem vencer, porque está faltando alguma coisa, né? E entre tomadas de decisões, né? Não só isso, um contexto geral, a gente tem que estar se ajustando melhor. Eu preciso também, né, talvez organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar melhores decisões. Do lado azulino, o atacante Felipe Viseu poderá ser poupado por estar em recuperação de dores musculares. O jogador que carrega a camisa 33 passa por alguns jogos sem balançar as redes ou em participações diretas em gols, mas é extremamente importante em ações sem a bola e nos pontos somados na Série B. Eu sou um cara que estudo muito futebol e o Repar não é à toa que é um dos maiores clássicos do Brasil. Agora eu vou ter o privilégio de vivenciar o que os meninos já me disseram que realmente é algo assim surreal. Mas eu escutei, né, da euforia da torcida. Claro, a rivalidade, né, nem se compara, que é gigantesca. Sei que não pode bobear, né? Do respeito também que tem que ter. Eu acho que quando se trata do futebol, eu acho que independente de você estar jogando contra o seu maior rival no estádio, eu acho que o mais importante é o futebol do estado estar aparecendo cada vez mais. Do lado bicolor, a maior contratação da temporada, o atacante Rossi se recupera de lesão que tirou o jogador de campo com apenas 15 minutos no jogo contra o Bahia. Dono e proprietário da camisa 77, Rossi é o jogador com o melhor rendimento da equipe Alves Celeste, com 20 jogos, 8 gols e 6 assistências. Isso porque eu estou num lugar que eu sempre quis estar. Então, quando você falou do meu início de campeonato, quando você está num lugar que as pessoas te valorizam, que as pessoas te acolhem bem, que as pessoas, onde você vai na farmácia ou no mercado, ou te param na rua, te tratam com carinho, como o torcedor do Paysandu, como o torcedor paraense, as coisas fluem com facilidade. Então, estou feliz aqui onde eu estou feliz, minha família está feliz e não pretendo sair tão cedo. Nesse clássico só tem uma coisa certa, torcedor. O departamento médico dos clubes vai trabalhar incansavelmente para recuperar 2 jogadores importantíssimos. E vou ter que correr, porque já tem o primeiro jogo amanhã e depois a partida de domingo. Inclusive, hoje temos concurso cultural. Vamos sortear um ingresso para o lado B, o lado do Papão. E a pergunta é a seguinte: qual foi o resultado do primeiro Repar do ano? O vencedor pode entrar em contato com a nossa produção. Os ingressos. E amanhã tem sorteio do lado A, então fica ligado, tá?
a respeito do departamento médico dos dois clubes que estão trabalhando agora para colocar os jogadores na final do campeonato. Levando em consideração pouca distância entre os jogos, muitas partidas uma em cima da outra, dá para poupar jogadores ou protegê-los para essa decisão ou não? Tem que ir com força máxima, Jordana. Eu acho que na quarta você pode poupar, porque eu acho que quarta é um jogo que a gente já espera um 0-0, um negócio de vamos equilibrar, porque a gente sabe que o jogo da volta é o jogo decisivo realmente, que as equipes vão com força máxima. Agora são situações distintas para Remo e Paysandu. O Viseu é uma excelente peça, uma excelente contratação e que veio com uma grande badalação, mas não vive um momento muito bom de gols ou participações diretas em gols para o clube do Remo. Vai ser um desfalque? Vai, mas não vive uma boa fase. Do lado do Paysandu, o Rossi é um dos jogadores mais importantes, veio com a mesma badalação, é o jogador que teve acho que foi a contratação mais importante do Paysandu, mas já participou diretamente, são 8 gols, 6 assistências, é o jogador que mais tem rendimento no jogo e o Paysandu sente muito a falta do Rossi. Então acho que é um momento muito complicado para o Paysandu sem esse jogador. Além disso, o Paysandu não pôde contar nos últimos jogos com o Quintana, com o Martínez e o Remo com o lateral esquerdo, Alan Rodrigues, que foi substituído pelo Sávio nas últimas partidas. E para você, Ivo, levando em consideração esse contexto dos dois times vivendo momentos diferentes na Série B, o Remo brigando pelo acesso, o Paysandu brigando contra o rebaixamento e essa final de Parazão no meio do caminho, dá para proteger um pouco os jogadores ou não? Tem que ir com a força máxima? Olha, na minha opinião, são duas decisões, que o jogo de amanhã é fundamental também. Se alguém sair na frente e colocar uma vantagem boa, já fica mais tranquilo em relação ao jogo de volta. Eu não sei a situação realmente do Felipe Viseu, que foi uma das contratações, a Jordana já lembrou, mais badaladas, que talvez não tenha rendido exatamente tudo aquilo que se esperava, embora não tenha decepcionado. Agora o Rossi está fazendo mais falta, sim, no ataque do Paysandu, um jogador veterano que surpreendeu a todos nós, era a melhor figura do Paysandu e tem feito uma falta enorme à equipe bicolor. Falando nisso, com 9 jogos consecutivos sem vencer na temporada, o Paysandu promoveu mudanças no departamento de futebol. O clube bicolor demitiu o executivo de futebol Felipe Albuquerque e o analista de desempenho Henrique Bittencourt, às vésperas do primeiro clássico da decisão do Campeonato Paraense. O Felipe foi responsável pela maior parte das 16 contratações da temporada. Essa era a segunda passagem do executivo pelo Paysandu. Na carreira, o executivo acumula passagens pelo Vila Nova, Barra de Santa Catarina e também pelo Sport, todos como executivo de futebol. Ainda no assunto Paysandu, como já falamos, o Papão está amargando 9 jogos sem vencer na temporada, 6 deles pela Série B do Campeonato Brasileiro. E em meio a essa sequência negativa, a pressão só aumentou com o clássico à frente. E o goleiro Matheus Nogueira falou sobre a importância de uma vitória nesse repá em meio à campanha ruim na segundona. Bora ouvir. O ponto fora da curva é a Série B, não estamos satisfeitos. Nós estamos nos cobrando muito. Se tem alguém que quer sair dessa situação, somos nós, porque é a nossa cara que está ali, é o nosso trabalho, é a instituição que a gente está defendendo. Então, nós queremos sair mais do que ninguém dessa situação, né? Mas também temos que parar para ver que temos outras competições, né? Uma final de Paraense que é um clássico e nós sabemos que, mais do que nunca, o clássico para o torcedor é muito importante, né? Mas também temos ciência que a nossa situação na Série B não é nem um pouco favorável, né? Mas também sabemos que assim que as coisas começarem a engrenar, e tem que ser o quanto antes, né? 2 vitórias, a gente sai da zona que a gente está. 9 jogos sem vencer na temporada, por outro lado, 9 jogos sem perder para o Remo nos clássicos, Jordana. O Paysandu que promoveu essas mudanças no departamento de futebol e se especulava isso depois da derrota contra o Vila Nova. Mas os nomes que acabaram saindo, de certa forma, chamaram a atenção, porque se falou muito também sobre a possibilidade do Luizinho sair, mas quem saiu foi o Felipe e o analista. Eu acho que o Luizinho, a gente falou sobre isso ontem, a questão do Luizinho é a sobrevida, porque você tem um calendário muito apertado e um calendário muito apertado com decisão de título. Isso eu acho que segura um pouco o treinador, porque para você ir para uma final de campeonato sem um técnico é muito complicado. Mas, de qualquer forma, alguém tinha que pagar o pato por essa sequência na Série B. Acho que acabou sendo o Felipe e o scout, que era o Henrique. Para quem não sabe, não conhece o trabalho do Henrique, o Henrique veio do Fortaleza e veio com uma excelente recomendação.
mas acabou não dando certo. Os dois falavam, né, que o elenco do Paysandu teria que ser muito enxuto, iam prezar pela qualidade. Não está dando certo na Série B, um elenco que está sofrendo com lesões também. E a gente sabe, eu me pergunto, né, até onde a culpa é deles dois por esse elenco? Porque 8 ou 9 contratações de estrangeiros, a gente sabe que o Roger gosta bastante desse mercado. Então, foi o Felipe? Não foi? Mas acabou que ele pagou o pato por essa situação. Como dá para avaliar o trabalho do Felipe desde esse retorno ao Paysandu, Ivo? Certo. E de que forma isso pode e vai impactar no clássico contra o Remo? Olha, respondendo diretamente à segunda pergunta, os dois não vão fazer a menor falta. Fazer a menor falta. Podem ir embora que não atrapalhe nada o time. Eu tenho muitas restrições a esse negócio de executivo de futebol. Era um negócio que não existia antes no futebol brasileiro. Os caras não se preparam, tá? Não são especialistas assim no assunto. E, sobretudo, os analistas de desempenho são de doer. Eu me recordo que alguns anos atrás eu falei com o Tony Colceiro, presidente do Paysandu, lá no Hotel do Papão, e questionei: para que o analista de desempenho se o treinador tem 2 auxiliares técnicos? E ele me disse o seguinte, que eu nunca me esqueci: o Criciúma tem 3 analistas, e nesse mesmo ano o Criciúma foi rebaixado. Então, eu acho que não vai fazer a menor falta. Agora, curioso é o seguinte: anos atrás, eu me esqueço o nome dele, a nossa enciclopédia vai lembrar, o Paysandu tinha um executivo de futebol muito questionado, foi dispensado e ele foi bater no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Mazuco, Alexandre Mazuco, né? Em 2018, ele foi no Vasco, saiu daqui para o Vasco. Passou pelo Santos também. Dele, não exato. Foi? Oi? O Felipe também assumiu depois dele? Não, o Felipe assume em 2019, mas não foi logo depois da saída do Mazuco. Em 2018, o Paysandu encerra aquela Série B com uma espécie de diretoria conjunta que foi montada para terminar o campeonato, e aí no ano seguinte o Felipe veio de fato para substituir o André Mazuco. Ainda no assunto Repá, no Clube do Remo, o zagueiro Klaus vai disputar a primeira decisão com a camisa azulina. E ele fala um pouco sobre a expectativa de jogar essa partida e também o primeiro clássico da carreira dele como jogador do Remo contra o Paysandu. Ele que tem experiência como zagueiro no Ceará, no Fortaleza, também jogou o Grenal e falou sobre a expectativa de vivenciar o Repá pela primeira vez. Vamos ouvir. Uma final, um jogo 2 jogos que valem título, né? E a gente sabe da importância desses jogos, desse título para a nossa torcida. E ansioso por essas 2 festas maravilhosas que vai ter na quarta e no domingo. Então, estamos uma semana importante para a gente trabalhar, para a gente focar, estar bem mentalmente e fisicamente também, e fazer 2 grandes jogos e sair com objetivo aí no final da semana. Um clássico é também muito mental, né? Eu acho que a gente tem que estar bastante concentrado do primeiro ao último minuto como equipe, todos juntos, falando bastante e fazendo as boas atuações que a gente tem feito também e melhorando cada vez mais alguns pontos, que a gente vai conseguir fazer um bom resultado. Que a gente vá com a cabeça no lugar lá, mas que vai torcer, bote o coração lá no estádio e que a gente possa fazer bons resultados. Klaus, hoje titular absoluto na zaga do Remo e que conseguiu se acertar com o Reinaldo. Hoje o Remo, a gente falava muito sobre quais seriam os zagueiros do Remo no início da temporada, até porque eram 3 no esquema do Rodrigo Santana. Mas com o passar da temporada, 2 zagueiros que não estavam muito no nosso radar de discussão acabaram assumindo essa função, Reinaldo e Klaus. Sim, acho que o Klaus ele acabou sendo muito importante porque ele é um zagueiro que dá mais combate físico. Foi até uma surpresa porque era um jogador que estava na 2ª divisão do futebol grego e não era titular, tá? Estava no banco de reservas, inclusive. Vinha de lesão também, então era um jogador que preocupava, mas de qualquer forma acabou rendendo bastante. Eu acho que teve uma identificação com o clube. E zagueiro, para mim, você precisa ser um homem de combate, isso é inevitável. Você vai proteger independente do esquema tático que tenha dentro de campo. Se você vai numa linha alta, se você vai numa linha baixa. Então, ele ganhou essa confiança, essa segurança. Acho que o Remo passou muito tempo fazendo esse rodízio entre zagueiros justamente porque era um esquema tático que exigia demais, mas hoje tem uma segurança maior na sua linha defensiva. Ele que tem 13 jogos com a camisa do Remo, Ivo, e ele estava no Iraklis 1908, Olha aí, lá da Grécia. Todos os dias aprendendo um novo time aqui. Bom, mas esse aqui, por exemplo, ele jogava no Molenbeek, da Bélgica. Esse eu conheço porque ele tem parceria com o Grupo City. Então, alguns jogadores que o City contrata são emprestados para lá. De qualquer forma, o Klaus aí...
Exatamente. Ele estava lá no time da Grécia, já veio para o clube do Remo, assumiu a posição como titular e não saiu mais dela. Dá para considerar, porque para mim existe uma diferença entre contratação e reforço. Perfeito. Dá para dizer que o Klaus foi um reforço, está sendo um reforço para o Remo na temporada? Podia fazer aquela brincadeira que foi um presente de grego para o Remo, mas não foi. Exato. Exato, não Por foi. enquanto... Eu gosto do futebol do Klaus, ele teve uma única falha grave, né? É bom lembrar aquele jogo lá que eliminou o clube do Remo, mas o Klaus tem sido de uma segurança a toda a prova, tem personalidade, acho que é um zagueiro que mereceu ganhar a posição. Trouxeram o Camutanga, mas a tendência é que ele seja reserva do Klaus. O Klaus forma com o Reinaldo uma dupla muito confiável e o clube do Remo, pelo menos, aparentemente, está tranquilo nesse setor. E a comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol definiu os árbitros do primeiro jogo da final da decisão do Parazão Bampará. O árbitro principal escolhido foi Anderson Daronco, que faz parte do quadro FIFA, o gaúcho que é conhecido por arbitragens polêmicas assim no futebol brasileiro. Ele terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon e Rafael da Silva Alves, ambos também do quadro FIFA. O VAR fica sob o comando de Wagner Riway, FIFA de Santa Catarina. É curioso como a arbitragem em clássicos e em futebol brasileiro é notícia, né? Porque em jogos comuns a gente sabe do árbitro, na hora do jogo, sabe? Sim. 1 hora de jogo começar, quem é o árbitro? Aí a gente vai lá ver quem é o árbitro, o assistente, ou mesmo 30 minutos antes do jogo. Mas em semana de clássico, a gente já sabe com antecedência, fica de olho e é notícia. Anderson Daronco vai ser o árbitro do Repá, Jordana. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, de verdade. De um lado, é bom porque é um árbitro com pulso mais firme. Acho que Repá é clássico, com 2 torcidas no Mangueirão. Você tem que ter muito pulso, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. E, tá errado, tá certo, você tem que comprar o que está acontecendo ali, porque é complicado, os nervos estão à flor da pele, você tem que acalmar o jogo. Por outro lado, como torcedora do Fluminense, pronto. Eu tenho todas e qualquer reclamações contra o Daronco. Eu tenho trauma. Famoso, se inclusive, quiser... claro que a gente botou essa imagem. Olha aí a imagem, inclusive, escolhida. É aquele famoso áudio, né? Aquela famosa frase. Se for chorar, manda áudio. Foi com o Palmeiras esse jogo? Não. Esse foi Fluminense e Flamengo. Ivo, me tira uma dúvida sobre os últimos clássicos que foram arbitrados por juízes de fora do estado. Certo, bora. Dá para dizer que eles aptaram mal os clássicos, foram clássicos polêmicos? Lembrando o primeiro clássico, por exemplo, do ano, que foi aptado, se não me engano, pelo Wilton Pereira Sampaio. Olha, eu me recordo de um árbitro desconhecido, foi um dos melhores apitadores que dirigiram o Remo Paysandu este ano. Quando eu digo desconhecido, não é o top do futebol brasileiro. Ao contrário do Daronco, que tem uma referência hoje. É bom pelo físico dele, se ele não resolver na lei, resolve até no braço. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que ele não deixa de ser uma segurança, de fato, para o clássico. Mas eu fico muito preocupado com o VAR. O VAR está atrapalhando mais a arbitragem, como atrapalhou na história daquele pênalti maluco que inventaram, e o VAR tentando provar que realmente aconteceu a penalidade máxima. Também não confio nada nesses comentaristas de arbitragem nas televisões do sul do país. Eu me recordo, para a tristeza aqui da Jordana, que tristeza, cara, que no jogo Palmeiras e Fluminense, o cara do Palmeiras, não recordo quem era, empurrou com as 2 mãos o Arias dentro da área e o comentarista de arbitragem disse que não foi nada. E eu não sou fluminense, mas um absurdo essas opiniões que acabam atrapalhando e não ajudando a orientação do telespectador que está em casa. Uma coisa é certa, né? A gente sabe que a bola vai bater nele diversas vezes. É impressionante como o Fluminense é defendido aqui nesse programa. O Fluminense foi assaltado. Só lembrando que, na verdade, do primeiro clássico da temporada, foi o mineiro Paulo César Zanovelli, o árbitro do Repá. Na primeira partida, tendo empatada por 1-1. Apitou muito bem o Zanovelli. Até o momento também não me lembro de alguma grande polêmica nesse primeiro Repá. E o árbitro de vídeo do Repá de agora domingo é o Wagner Riway, como falei anteriormente. E está rolando no Portal Cultura a votação do troféu Parazão Bampará 2025. Lá você pode votar nos destaques do Campeonato Paraense deste ano, escolhendo os melhores jogadores por posição. A votação vai terminar na quarta-feira, após a partida de ida da final da competição. E no final do jogo, o Valmir Rodrigues vai encerrar a votação. Então, corre lá, aproveita para escolher os seus destaques do Parazão Bampará 2025. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta, a gente fala sobre muito mais esporte, Repá, entre outros assuntos. Não sai daí.
Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando de Série B, porque o Leão perdeu a liderança na segunda divisão ontem para o Goiás, que venceu o Avaí por 2-1 e foi a 13 pontos. O Remo ocupa a segunda posição com 12. E o Leão pode cair até a quarta posição hoje. CRB e Cuiabá jogam às 7h30 da noite. E se houver um vencedor neste confronto, esse vencedor vai assumir a segunda posição. E também, caso Vila Nova vença o Atlético, passa o Clube Azulino. De qualquer forma, o Remo vai terminar a rodada entre os 4 primeiros, Ivo. Jordana. O Ivo simples, desculpa. Mas a gente não estava pessimista em relação ao Campeonato Brasileiro, né? A possibilidade de Paysandu e Remo, a expectativa nossa é que houvesse a manutenção, ainda que o presidente Tonhão, estou lembrando, prometeu que o Remo num ano subiria para a Série B, prometeu e cumpriu, e que nesse ano vai subir para a Série A. É uma longa caminhada, a gente espera que a promessa do presidente dê certo. A campanha do Remo é surpreendente, embora a gente não possa garantir que o time é extremamente confiável, porque apresenta ainda alguns problemas, sem dúvida alguma. De qualquer forma, o Remo está lá no bolo. Está no bolo eu e bem. acho que essa promessa a gente já viu acontecer, de uma pessoa que está dentro do clube do Remo. O Papelinho prometeu isso no Fortaleza e ele conseguiu, né? O Remo está fazendo uma Série B muito surpreendente, como o Ivo falou. Se a gente for olhar para o executivo, é um executivo que já tem esse currículo, então acho que o torcedor azulino pode ficar cada vez mais esperançoso nessa Série B. Agora a gente fala de Tuna Luso Brasileiro, que após perder a invencibilidade na Série D, a Águia do Souza espera manter essa invencibilidade jogando em casa na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, em que a equipe ainda está invicta em Belém. O próximo adversário do time Cruz Maltino vai ser o Manaus, no próximo domingo, também no estádio do Souza. E o atacante Ronald falou sobre a preparação em busca da reabilitação na 4ª divisão e da importância de jogar dentro de casa. Bora ouvir. O próximo jogo que vai ser contra o Manaus aqui dentro da nossa casa. Espero que a gente possa fazer uma semana bastante produtiva, forte, para a gente poder jogar em casa aqui onde a gente é muito forte, onde a gente está invicto e poder sair daqui vitorioso, né, cara? Que a gente, querendo ou não, a gente ainda está no G4, nossos objetivos é classificar nessa primeira fase para poder ir para o mata-mata e conseguir um acesso, né, que será muito importante para o clube. De antemão já venho convocar nossa torcida, né, cara, que está sendo o nosso 12º jogador aqui dentro da nossa casa. A presença de vocês será muito importante aqui. Querendo ou não, vocês são a nossa segunda força. A Tuna, que na temporada até então soma 8 jogos jogando como mandante, com 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota no Campeonato Paraense. Então a Tuna provando que, pelo menos nos jogos no Souza, conseguiu bons resultados. Primeiro, tá a nota de repúdio. Não estarei presente, porque na hora do repar o jogo. Mas eu acho que é uma Tuna que passa por muitas seleções, como a gente já falou. É um jogo difícil. O Souza vai reencontrar um protagonista das últimas temporadas, que é o Júlio César Nunes, que fez um jogo muito difícil, estava vencendo o Águia até o finalzinho. O Águia conseguiu empatar. A Tuna precisa de uma resposta dentro do estádio do Souza. Melhor coisa que tem você fazer valer o mando de campo, ainda mais no Souza, que os jogadores sabem muito bem lidar com aquele gramado, aonde tem problema, aonde não tem, aonde eles podem correr, botar velocidade, intensidade, onde não podem. Isso acaba sendo uma vantagem para o time da casa e a Tuna precisa se recuperar nesse jogo, sem dúvida. Um detalhe é que a Tuna disputou 6 jogos no Souza, desses 8 como mandantes. Certo. E ele ganhou todos. Os únicos que a Tuna não ganhou como mandante, o clássico contra o Remo, que foi no Mangueirão, 3-0, e o empate contra a Tuna, o empate contra o Águia na Copa Grão-Pará, que também foi disputado no Mangueirão. Agora a gente fala sobre 2 jogos que encerraram a 7ª rodada do Brasileirão Série A ontem. O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1-0 lá em Bragança Paulista, gol marcado no finalzinho pelo Pita, resultado que colocou o Bragantino na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. O Palmeiras lidera pelo saldo de gols. E com a vitória, como eu falei anteriormente, o RB subiu para a 2ª posição da tabela com 16 pontos somados. E além disso, o Atlético Mineiro venceu fora de casa a Juventude por 1-0, gol marcado pelo Gustavo Scarpa, depois de uma cobrança de falta, que a bola desviou na barreira e matou o goleiro Marcão.
Bragantino, que no Campeonato Brasileiro do ano passado brigou até a última rodada para não cair. Nesse ano iniciou muito bem o campeonato, Jordana. Mas, se eu não me engano, em 2023 o Bragantino ficou entre os 3, Sim, né? ficou. Então, acho que é uma equipe também que tem uns passos ainda longos no Campeonato Brasileiro, mas acaba surpreendendo também. É uma equipe que eu acho que a gente ainda vai ver crescer muito no futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, uma surpresa. Acredito que na vice-liderança agora com o Palmeiras, claro, é muito cedo. O Campeonato Brasileiro da Série A ele é muito volátil, muda muito fácil a tabela, mas, de qualquer forma, uma surpresa sim. E o Atlético Mineiro que conseguiu respirar no campeonato. Não largou tão bem assim, mas ganhou do Juventude, que até então estava invicto no Alfredo Jaconi. Mas olha, o Atlético Mineiro, para mim, era grande decepção. Um elenco milionário, um técnico famoso, que é o Cuca. O time não rendia absolutamente nada e vinha, inclusive, numa posição de zona humilhante, zona de rebaixamento. Ganhou do Juventude, jogo duro, 1-0 e pelo menos escapou da zona e fica a expectativa de melhores atuações no futuro. Vamos falar agora de Liga dos Campeões, porque hoje tem jogo de volta no programa Esporte Cultura, mas vale reforçar que, como falei no primeiro bloco, a gente está fazendo uma votação dos destaques do Campeonato Paraense. Lembrando que você pode ter acesso lá no site portalcultura.com.br e o Valmir Rodrigues vai anunciar os vencedores dessa premiação no final da primeira partida do Campeonato Paraense. Para você ter mais detalhes, acompanhe agora. As emoções do Parazão 2025 estão a 1000. E chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação. O Pará tá na cultura. Atenção, a votação encerra na quarta-feira, tá bom? Antes da gente encerrar o programa, vou anunciar o vencedor do nosso concurso cultural, que foi o Tanison Meredes, lá do bairro do Barreiro, que acertou a pergunta no início do programa sobre o resultado do primeiro jogo entre Remo e Paysandu no ano de 2025. Jordana, obrigado pela participação no Esporte Cultura, obrigado Ivan Amaral e a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau! Isso.